Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Jéssica e, juntamente com o professor Lucas, ministraremos mais uma aula, que será a continuação da aula anterior, a parte 2 do assunto circunferência e uso do compasso. Vamos lá? Então, o que vamos aprender na aula de hoje? Primeiramente, vamos compreender como é obtido o número π e a relação dele com a medida de comprimento da circunferência. Logo em seguida, vamos determinar as partes do compasso e depois construir circunferências utilizando o compasso e, por fim, fazer a resolução de uma questão, certo? Você já ouviu falar no número π? Sabe como determiná-lo? Pois bem, existe uma definição bastante interessante de como encontrá-lo, que é dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro, como vocês podem ver aqui. Mas antes disso, eu quero que vocês compreendam duas coisas. Primeiro, ele é representado por essa letra grega aqui. E segundo, ele é um número irracional, não segue nenhum padrão e tem um número infinito de casas decimais, certo? Sabendo disso, vamos buscá-lo através dessa relação aqui. Para isso, vamos utilizar um programa chamado GeoGebra, que já utilizamos em uma de nossas aulas, certo? Então, vamos colocar em prática esse conhecimento e vamos ver que, de fato, iremos encontrar esse valor de π, ou melhor, a constante dele, que é 3,14, certo? Dando continuidade, como vocês podem observar, aqui temos uma circunferência de raio 1 e diâmetro 2. Foi dito na nossa última aula que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 1, 2 vezes 1, 2, diâmetro 2, certo? Foi dito também que o diâmetro é a maior corda da circunferência, que vai passar pelo centro. Então, se eu aumentar o diâmetro, o que é que vai acontecer com a circunferência? Isso, ela vai aumentar. E se ela aumenta, seu comprimento também aumenta, certo? E existe uma relação com isso, entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Que relação seria essa? O valor de π, porque π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, vamos agora encontrar o valor de π, certo? Aqui temos essa circunferência de raio 1 e diâmetro 2, como já foi dito, e aqui um segmento AB, que no momento é igual a zero. Por quê? Porque eu ainda não fiz nenhum movimento na circunferência. Mas se eu fizer um movimento de girar para a direita, olha o que vai acontecer. Esse contorno vai começar a se desgrudar da circunferência. Vai se desgrudando, desgrudando, até chegar ao seu limite, certo? Que vai ser o comprimento da circunferência, o comprimento total. Olha que incrível! Quanto é, pessoal? O segmento AB, que é o contorno. O comprimento do contorno da circunferência é quanto? 6,28. Muito bem. Então, se eu já tenho o comprimento da circunferência, o que eu faço agora? Tenho que encontrar o diâmetro. O diâmetro aqui é 2. 6,28 dividido por 2 é quanto, pessoal? 3,14. Então, 3,14 é o primeiro valor de π encontrado. Vamos fazer com outras circunferências para ver se de fato esse valor vai permanecer, certo? Agora utilizaremos o raio 1,5. Se meu raio é 1,5, o diâmetro vai ser quanto, pessoal? 3, muito bem. Porque 2 vezes 1,5, que é 1,5, é 3, certo? Vamos fazer o mesmo movimento de girar para a direita. Vamos ver qual é o comprimento, o valor do comprimento. Então, vamos lá. Comecei a girar, girar, girar. O valor encontrado é 9,42, pessoal. Então, o comprimento é 9,42 e o diâmetro é 3, vamos dividir. 9,42 dividido por 3 é quanto, pessoal? Isso, 3,14. Olha que permaneceu o valor de π. Encontramos 3,14 e agora 3,14 novamente. Vamos fazer mais uma vez, pessoal. Mais um valor de π. Agora com raio 2. Raio 2, o diâmetro seria quanto? Isso, 4. 2 vezes 2, 4. Vamos fazer o movimento de girar novamente. Girando, girando, desprendendo o contorno, certo? Vai ficar quanto? 12,57. 12,57 é o comprimento dessa circunferência, dividido pelo diâmetro, que é 4, vai dar quanto, pessoal?
3,1425, pessoal. Continua 3,14. Olha, então o valor de π me parece que vai ser 3,14, não é? Então, vamos fazer a última vez, agora com o raio 3. Então, se o raio é 3, o diâmetro é quanto? 6. Muito bem. Agora, vamos fazer o quê? Girar, certo? Girando, girando, girando. Temos o valor de AB quanto? 18,85. Muito bem. Agora, vamos dividir 18,85 por 6, que é o diâmetro. Deu quanto? Isso, 3,14, 16, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Então, veja que 3,14 permaneceu, pessoal. Olha que incrível, que incrível. Então, o valor de π é quanto? 3,14, aproximadamente 3,14. Incrível, não é? Agora, vamos utilizar esse valor de π para descobrir o valor da circunferência, ou melhor, do comprimento da circunferência. Venha comigo. Sabendo disso, pessoal, a gente consegue entender que existe sim uma relação entre o comprimento da circunferência e o valor de π. Por quê? Primeiro, o valor de π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, que por sua vez é 3,14, como vimos anteriormente. Então, vamos fazer assim. O diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, vamos substituir. Substituindo, temos que o π é o comprimento da circunferência dividido por 2r, certo? O que vamos fazer agora? Vamos isolar o comprimento da circunferência, multiplicando o meio pelos extremos, certo? Então, o comprimento da circunferência é 2rπ. Olha que incrível. Agora, encontramos uma fórmula para o comprimento da circunferência. Ficou muito mais fácil resolver as questões agora, porque, dado um r qualquer, eu consigo encontrar o comprimento da circunferência. Olha que incrível, porque o π eu já sei quanto é. Quanto é, pessoal? Isso, 3,14. Então, vamos agora conhecer um pouco sobre o compasso, fazer resolução de questões. E uma questão de comprimento da circunferência. Vamos lá? Agora vamos conhecer o compasso e as partes que compõem o compasso. E posteriormente irei mostrar a vocês como se manuseia, certo, pessoal? Bom, esse objeto vai nos auxiliar a construir circunferências com mais precisão. Vamos a cada parte. Essa parte aqui, é a cabeça do compasso. É aqui onde eu vou conduzir a construção da minha circunferência. Essa parte mais embaixo se chama ajuste do compasso, onde eu posso regular a abertura e determinar o tamanho do raio da minha circunferência, se é 3, 4, 5 centímetros e assim por diante. Um pouco mais embaixo aqui, temos a ponta seca, em forma de agulha. É onde vamos fixar o centro, a origem da circunferência. E essa outra parte é a ponta de grafite, que é o que dá contorno à circunferência, certo? Então, vamos aprender a manusear esse objeto. Agora, vamos para o nosso tutorial simples de como usar o compasso. Bom, pessoal, agora irei mostrar o procedimento correto de como se manuseia, de como segurar o compasso para construir uma boa circunferência. Olha, eu tenho aqui um exemplo de compasso simples, como vocês podem ver, só que existe compassos de diversos tipos e mais sofisticados, certo? Temos aqui a cabeça do compasso, que é onde vamos conduzir a construção da nossa circunferência, certo? Temos aqui a ponta seca, que é a ponta da agulha, como vocês podem ver. É aqui onde a gente vai determinar nosso centro, nossa origem da circunferência. E temos aqui a nossa ponta de grafite, certo? Que é onde vai dar o contorno à nossa circunferência, certo? Essa parte aqui que vocês podem ver, é onde serve para apertar a ponta de grafite e não deixar com que ela fique solta, mas sim bem apertado, certo? Então, todas essas partes, pessoal, do nosso compasso, elas devem ser bem usadas para construir uma boa circunferência. Então, pessoal, para construir uma circunferência, você primeiramente determina a abertura do raio da circunferência que você pretende construir. Isso com o auxílio de uma régua, certo? Bom, mas primeiramente vamos ver essa parte aqui do compasso. Essa parte aqui ela se chama o ajuste do compasso, né? Quanto maior for o meu raio, eu posso abrir aqui, e quanto for menor, eu posso fechar, certo? Agora eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou fazer uma circunferência de raio 4 centímetros, certo? E para isso eu vou utilizar a régua para determinar o meu raio, né? Vou colocar a ponta seca aqui, no 0, e a ponta grafite aqui no 4, como vocês podem ver. Coloquei, certo?
E agora vamos para o processo de construção da nossa circunferência. Depois de ter feito isso, ó, o procedimento é o seguinte: você vai segurar dessa forma a parte superior do compasso, ó. Dessa forma aqui, ó. Eu vou deixar deitado para vocês poderem ver, certo? Ó. Vocês vão segurar dessa forma a parte superior do compasso, que é a cabeça do compasso, aí fixa a ponta seca, ó. Eu estou fixado aqui, ó. Eu estou pressionando essa parte aqui, ó, essa ponta seca no meu centro, na minha origem. Ao fixar a ponta seca, pessoal, você encosta levemente, ó, a ponta do grafite, essa ponta aqui, ó, a ponta de grafite, e aí é só girar suavemente, ó, suavemente, até finalizar a circunferência, certo? Mantendo, pessoal, sempre a ponta seca fixa no papel. Isso aqui é muito importante, essa informação. Vocês sempre mantêm a ponta seca bem firme, certo? E aí é só girar e pronto, construímos uma circunferência de raio 4 centímetros, certo? Vamos fazer agora mais um exemplo, agora a circunferência de raio 6 centímetros. Vamos fazer a medição aqui, ó, na régua novamente, colocar aqui no 0 e ir até no 6, certo, pessoal? Bom, e é só fazer o mesmo procedimento. Compasso bem seguro, ó, vou colocar aqui no nosso centro, na nossa origem, já está feito o ponto aqui, já escolhi o centro da nossa circunferência. E aí fazer o mesmo procedimento, ó. Ponta seca fixa, encosto a ponta de grafite no papel e é só girar. Ó, só girar. Girar assim, para dar um contorno melhor, que a circunferência está construída, tá bom? Mais uma informação, pessoal. Quando a ponta de grafite, ó, essa ponta aqui, ela estiver desgastada, é só usarmos a lixa, ó, eu tenho essa aqui como exemplo, usarmos uma lixa e deixarmos dessa forma aqui, ó, mais ou menos 45 graus para esse lado aqui, ó, para nossa circunferência ela ter uma precisão melhor, certo? Então é isso, pessoal, espero que tenham compreendido. De acordo com o que a gente estudou até aqui, vamos partir para a resolução de uma questão, certo? Ela diz assim: considerando π igual a 3,14, responda. Letra A. Qual é o comprimento da circunferência cujo raio mede 3 centímetros? Letra B. E da circunferência cujo diâmetro mede 7,5 metros? Pessoal, a gente vai usar a calculadora para a resolução dessa questão, para facilitar, visto que a gente vai trabalhar com números decimais, certo? Então tentem aí, pausem o vídeo, depois retornem aqui para verificar as respostas, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham tentado e conseguido aí na casa de vocês. Então vamos lá para o processo de resolução da nossa questão. Ela diz assim: considerando π igual a 3,14, ó, já coloquei essa informação aqui, responda, letra A. Qual é o comprimento da circunferência cujo raio mede 3 centímetros? Então, ó, como vocês já sabem, a professora Jéssica ensinou para vocês que o comprimento de qualquer circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, né? Então, como a gente já tem a informação, ó, na letra A, ele dá que o raio é 3 centímetros. Então, só basta a gente substituir os valores, ó, o valor de raio, ó, que a gente tem aqui, e o valor de π que a gente tem aqui. Vai ficar como? O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 3,14 vezes 3, substituindo os valores, né? Então, vamos lá, vamos jogar aqui na calculadora e ver quanto é que dá. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 3,14 vezes 3, né? Então, vai ficar igual, ó, a 18,84. Então, ó, o comprimento da nossa circunferência é 18,84 centímetros, certo? Na letra A, a questão nos dá o raio e pede para a gente encontrar o comprimento da circunferência. Na letra B, ela nos dá o valor do diâmetro e pede também para a gente encontrar o comprimento da circunferência. Mas a fórmula ela nos dá, ó, 2π vezes o raio. E aqui a gente tem o diâmetro. Mas a gente sabe que o diâmetro, ó, nas aulas passadas, que o diâmetro é o raio, na verdade, ele é o diâmetro dividido por 2, certo? E a gente já tem o valor do diâmetro. Então vai ser o quê? Diâmetro dividido por 2 vai ser o quê? 7,5 dividido por 2, que vai dar 3,75 metros, certo? Então o nosso raio é igual a 3,75 metros. Então a gente tem agora os elementos para jogar na fórmula, para substituirmos na fórmula, né? Ó. Então vai ficar o quê? O comprimento é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que a gente encontrou agora, 3,75, né?
Então, vamos agora substituir na calculadora. Usamos a calculadora para fazer essa conta, certo? Vamos lá, ó. 2 vezes 3,14 vezes 3,75. 3,75, certo? Então, vai ficar o quê? Então, o comprimento da nossa circunferência é 23,55 metros. Ó, como vocês podem ver, o comprimento da nossa circunferência é igual a 23,55 metros. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Então, finalizamos agora a nossa sequência de aulas.